Efésios, no capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus. O apóstolo Paulo fala sobre a armadura de Deus. O texto é Efésios, capítulo 6, do versículo 11 ao versículo 18. Efésios 6, de 11 a 18. Se você puder, abra sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 6, a partir do verso 11. Vistam toda a armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, o versículo 14, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão ou com a preparação do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o verso 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? É um estudo breve, né? Palavras que o Senhor colocou em meu coração aqui para compartilhar com você. Então, eu acho interessante aqui o verso 11. Paulo fala sobre as ciladas do inimigo, que nós precisamos estar preparados para as ciladas do inimigo. Então, o verso 11, ele me deixa a conclusão de que existem ciladas que o diabo pode preparar na nossa vida. E quais são essas obras do diabo? Já que eu falei das obras da carne, quais são as obras do diabo? O que o diabo pode fazer? Eu coloquei só algumas aqui, porque são muitas, né? Daria um estudo muito grande, daria um seminário de um final de semana. Mas quais são essas obras? Primeiro, ele pode cegar você espiritualmente. A partir do momento que a pessoa já tem uma tendência ao egoísmo, à ganância, a práticas sexuais fora do casamento, ilícitas, o diabo, então, ele pode provocar uma cegueira espiritual em você. Você já viu pessoas que são cegas espiritualmente? Aquelas pessoas que você prega para ele e parece que entra por aqui, sai por aqui. Ele não consegue enxergar a verdade do evangelho. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento dos gentios para que não lhes resplandeça a luz do evangelho. Então tem pessoas que são cegas espirituais. Essa é uma obra do diabo. O diabo também pode roubar a palavra de Deus. Ele pode roubar. Por exemplo, essa palavra que eu estou pregando aqui agora, ela está chegando aí ao seu coração e ela pode alcançar a sua mente e provocar uma mudança de vida. Mas qual que é a ação de Satanás? A palavra chegou até você, mas antes que ela alcance a sua mente e mude o seu coração, ele vai lá e rouba ela. Como que ele rouba? Ele coloca outras coisas na sua frente, aparentemente mais interessantes do que a palavra de Deus. Então essa é uma obra do diabo. Mas glória a Deus que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que que foi conquistado por nós na cruz do Calvário, nós, nesse momento, pedimos a Deus a graça de que Satanás não roube essa semente, não roube essa palavra, e que ela alcance o propósito para o qual ela foi destinada aí na sua vida, aí no seu coração.
Outra obra do diabo, ele pode provocar o engano e promover uma falsa religião. Tem pessoas que estão em uma religião que ele jura que é a certa, mas é uma religião que vai contra os princípios de Deus, vai contra os princípios da palavra. Mas Satanás, ele promove o engano e faz com que a pessoa fique amarrada a uma falsa religião por muitos anos. E como é difícil tirar uma pessoa de uma falsa religião. Ele já leu que é falso, ele já viu que é falso, ele já viu que tem um monte de coisas erradas, mas ele não consegue se desamarrar dessa religião. Você sabe por que você está numa igreja errada, que você já viu que é errada, que você já comprovou que é errada, que biblicamente está tudo errado, mas você não consegue sair dela? É porque Satanás colocou sobre você um manto do engano e você está aí, preso a uma falsa religião. Outra obra do diabo é acusar os irmãos. Enquanto o apóstolo Paulo diz assim no capítulo 8 de Romanos, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, Satanás vem todo dia nos acusar. Meu irmão, pecado do qual você se arrependeu, pecado que você já confessou e você recebeu o perdão de Deus, não pode ter mais domínio sobre a sua vida. Não pode fazer parte mais da sua vida. Muitas vezes o diabo quer nos levar lá no passado. Mas e aquele dia que você fez aquele negócio? Satanás, aquele dia eu estava cego, mas agora os meus olhos se abriram e agora eu pertenço a Deus. Eu aceitei Jesus na minha vida, eu recebi Cristo no meu coração e o Espírito Santo agora anda comigo. O passado não me domina mais. O passado não faz parte mais da minha vida. Amém, meu irmão? Receba essa palavra em nome de Jesus. Ele não pode te acusar mais. Você foi lavado, você foi remido. Você foi comprado pelo preço, não pelo preço de ouro ou de prata, mas pelo preço de sangue, o sangue precioso de um cordeiro imaculado, que não teve pecado nenhum, que morreu na cruz no seu lugar. Então não permita que o diabo venha te acusar. E tantas outras coisas que Satanás pode causar, que o diabo pode causar na vida das pessoas, como o suicídio, por exemplo, levar uma pessoa a um quadro tão depressivo que ela chegue a cometer o suicídio. Eu não estou falando que depressão é do diabo, não é isso. Depressão é uma doença. Assim como outras coisas, né, são consideradas doenças, só que Satanás ele pode se aproveitar daquele momento e induzir você a um ato que não tem mais como voltar atrás. Por exemplo, voltando a falar do adultério, né, que as situações que mais chegam até nós aqui. É uma obra da carne, sim, mas o diabo pode se aproveitar de uma situação de adultério e promover a destruição da família. Você está entendendo? Então nós precisamos identificar. Existe alguma obra do diabo na minha vida? Eu preciso anular. E para entrar nessa batalha, eu preciso tomar posse da armadura. Aleluia. Efésios no capítulo 2, verso 1 e 2, diz assim, Efésios 2, 1 e 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha só, o apóstolo Paulo está falando aqui no capítulo 2 que o diabo atua na vida daqueles que vivem em desobediência. Então, reafirmando aquilo que eu falei, a primeira coisa para eu anular o poder de Satanás sobre a minha vida não é uma oração forte, não é tomar posse de um objeto, não é palavra de efeito, não é isso. É eu mudar o meu comportamento, é eu mudar as minhas atitudes, é eu dizer não ao pecado.